Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo a dinâmica climática brasileira. Quando falamos em dinâmica climática brasileira, vamos estar discutindo hoje latitude, altitude, massas de ar. Eu vou aproveitar junto com a latitude e vou discutir um pouquinho sobre longitude para a gente só se situar. Estamos discutindo dinâmica climática brasileira, mas só para a gente lembrar quando formos falar de coordenada geográfica. Bem, dentro do contexto da dinâmica climática brasileira, não vamos esquecer que clima e tempo são conceitos distintos. Clima é duradouro, tratando-se de uma sucessão habitual de tempos. O clima é a condição média da atmosfera durante um longo período. Tempo refere-se a um estado momentâneo das condições atmosféricas. O tempo é o estado da atmosfera em um local determinado e em um momento definido. Assim, por exemplo, podemos dizer que hoje, em Apucarana, está ligeiramente quente e ensolarado. Bem, acompanhe comigo aqui na tela a leitura, seguindo o raciocínio da dinâmica climática brasileira, principais fatores geográficos influenciadores do clima brasileiro. O clima brasileiro é influenciado por diferentes fatores geográficos em razão do quê? Da sua grande extensão territorial. Vamos discutir latitude, altitude e massas de ar. Quando falamos de latitude, estamos discutindo o que é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, o principal dos paralelos terrestres. Os paralelos, por sua vez, são o quê? São linhas imaginárias traçadas horizontalmente ao eixo principal da Terra no sentido leste-oeste ou oeste-leste, tá? Deste modo, a linha do Equador, que se encontra na exata posição de igual distância aos dois polos terrestres, possui latitude de zero, certo? Aumentando para o norte ou para o sul em 90 graus. Aqui no descritivo da nossa tela diz assim, latitude, quando falamos de latitude, predomínio de baixas latitudes. A maior parte do território nacional está situada na zona climática intertropical, predominando temperaturas elevadas, exceção região sul, situada na zona climática temperada com maior amplitude térmica. Então não vamos esquecer, quando falamos de latitude, mais próxima do polo, certo? Mais distante da linha do Equador, mais próxima do polo, menores temperaturas. Latitudes mais próximas da linha do Equador, então o que eu tenho? Maiores temperaturas. Acabamos de falar de latitude, estamos discutindo dinâmica climática. Eu vou aproveitar e vou falar sobre longitude. Quando você for se lembrar de coordenada geográfica, já está vivo na tua mente aí. Longitude, por sua vez, é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao que? Ao meridiano de Greenwich, uma linha imaginária que, por convenção, separa os hemisférios ocidental e oriental. Aqui, dando sequência, a altitude, o predomínio de baixas altitudes, o relevo da maior parte do território nacional, estamos discutindo a dinâmica climática brasileira, apresenta altitudes modestas, com temperaturas mais elevadas. Exceção, regiões serranas, com temperaturas mais amenas. Não vamos esquecer, então, aquela máxima, né? Altitude mais alto, geralmente, temperatura menor, mais baixa. Quanto mais baixo o local, é uma tendência da temperatura ser mais alta. Massas de ar. Quando falamos de massas de ar, não podemos esquecer de chuvas. As massas de ar, muitas vezes, provocam chuvas. 3 chuvas devemos aqui colocar em destaque: chuvas orográficas, ciclônicas e convectivas. Convectivas são chuvas causadas pelo movimento de massas de ar quentes que sobem e condensam. As chuvas convectivas ocorrem principalmente devido ao quê? A diferença de temperatura nas camadas próximas da atmosfera terrestre. São caracterizadas por serem o quê? De curta duração, porém de alta intensidade. Chuvas orográficas é originada quando uma massa de ar úmido se desloca e encontra o quê? Uma barreira topográfica, por exemplo, a serra ou a montanha. E chuvas ciclônicas, e também conhecidas como frontais, ocorrem no encontro de massas de ar de características distintas: ar quente e ar frio. Vamos ler aqui massas de ar. Massas de ar equatorial continental, a MEC, responsável pelas intensas chuvas convectivas de verão. Tropical atlântica, MTA, aumenta ainda mais a temperatura e umidade durante o verão e está associada à formação de chuvas orográficas, que acabamos de discutir, é originado quando uma massa de ar
úmido que se desloca, encontra uma barreira topográfica polar atlântica, MPA, provoca a friagem na Amazônia Ocidental, geadas no Centro-Sul e chuvas frontais no litoral nordestino ao encontrar a massa tropical atlântica, a tropical continental, MTC, responsável pelo agravamento da estiagem no centro-oeste, e a equatorial atlântica, MEA, intensificação dos ventos e chuvas durante o verão no litoral do Nordeste, do Norte e Nordeste. Vamos seguir aqui? Nós temos duas atividades para fixação disso que acabamos de discutir sobre a dinâmica climática brasileira. Dois exercícios, vamos aqui estar discutindo rapidamente. Diz assim, aqui na minha tela, você acompanha comigo a leitura. Número 1. A convecção da região amazônica é um importante mecanismo da atmosfera tropical e sua variação em termos de intensidade e posição tem um papel importante na determinação do tempo e do clima dessa região. A nebulosidade e o regime de precipitação determinam o clima amazônico. O mecanismo climático regional descrito está associado à característica do espaço físico de... Gente, nós acabamos de discutir um pouquinho sobre isso. A Amazônia está localizada no quê? Região equatorial. Zona de convergência intertropical. Então, nós vamos ter o quê? Resposta correta, letra E. Convergência de fluxos de ar, certo? Então, nós temos o quê? Chuvas convectivas. São chuvas causadas pelo movimento de massas de ar mais quentes que sobem e condensam. São caracterizadas por serem... suas características são de terem curta duração, porém alta intensidade e abrangem pequenas áreas. Número 2, e última questão, acompanhem comigo. Em algumas localidades do estado de Santa Catarina, certo? Então não vamos esquecer, né? Região Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tendo como capital Florianópolis, costuma-se registrar neve durante o período de inverno, caso de São Joaquim e de outros municípios da região serrana. Qual das alternativas abaixo associa corretamente dois fatores geográficos que favorecem a ocorrência do fenômeno na região indicada, certo? Nós acabamos de dizer, então, neve durante o período de inverno. Altitudes acima de 1.000 metros, altitudes abaixo de 1.000 metros, altitudes acima de 1.000 metros com latitude 23,66. Letra D, altitudes abaixo de 1.000, latitude 66 norte e 90 graus e 90 graus norte. Altitudes abaixo de 1.000 metros, latitude de zero. Gente, acabamos de discutir o quê? Latitudes mais próximas do polo, menores temperaturas, latitudes mais próximas da linha do Equador, temperaturas maior. Então é a letra A, altitudes acima de 1.000 metros, latitude entre 23 e 66. Resposta correta da número 2 é a letra A. Bem, eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.